Seja bem-vindo ao CartaCast. No episódio de hoje, faremos a leitura da Carta ao Investidor do primeiro semestre, disponibilizada pela Real Investor Gestão de Recursos. Olhe para as flutuações do mercado mais como um amigo do que um inimigo. Lucre com as tolices ao invés de participar delas. Warren Buffett. Prezados investidores, há algum tempo estamos ensaiando para voltar a escrever cartas aos nossos cotistas. Acreditamos que o momento atual seja o mais oportuno para retornar, devido ao crescimento do número de investidores, mais de 30 mil, e à crise pela qual estamos passando em função da Covid-19, que tem levado muitos a reverem seus portfólios e sua crença no investimento em ações. No mês de junho, completamos 11 anos e 6 meses, desde que o nosso fundo foi aberto. Nesse período, especialmente no Brasil, não faltaram crises e incertezas. Muitos consideram que foi uma década perdida, mas isso não impediu o Real Investor FIA de ter uma rentabilidade de 1.238% contra 173% do Ibovespa e 185% do CDI. Um ganho médio anualizado de 25,2%, um excelente retorno. Temos grande orgulho de compartilhar que, nesse período, entregamos um dos melhores resultados entre os fundos de ações e fizemos isso correndo um risco inferior. De fato, esse resultado é fruto de muita dedicação de toda a nossa equipe, mas está em grande parte associado à filosofia de investimento comprovadamente vencedora que utilizamos desde o início. Gostaríamos sucintamente de relembrá-la. Nosso foco está em encontrar e investir em empresas acima da média, ou seja, ser sócio de negócios com bom histórico e perspectivas favoráveis, que tenham boa rentabilidade sobre o capital empregado, baixo endividamento, boa gestão e que gerem muito valor, lucros e dividendos aos seus acionistas. Como todo retorno de um investimento é uma derivada do preço pago, não basta encontrar uma boa empresa. Temos que ter disciplina e investir apenas se o preço fizer sentido, oferecendo assim boas perspectivas de ganho sobre o capital empregado e, ao mesmo tempo, uma adequada margem de segurança caso os resultados fiquem aquém das expectativas. Na verdade, encontrar um bom negócio ou um negócio barato é bastante fácil. O difícil é conseguir ambas as características ao mesmo tempo. É nessa busca que investimos parte expressiva do nosso tempo. Adicionalmente, temos que evitar as famosas value traps, empresas que parecem ser uma boa oportunidade, mas na verdade são armadilhas para os investidores. Como o futuro é cheio de riscos e incertezas, buscamos sempre investir em um portfólio adequadamente diversificado, composto por diferentes empresas e setores. Também procuramos não trabalhar alavancados e, frequentemente, carregamos um percentual do fundo em caixa e/ou algum hedge, permitindo que, em um primeiro momento, possamos atravessar as crises com mais facilidade e aproveitar as oportunidades geradas para realizar excelentes compras. Importante destacar que buscamos ser racionais e tomar nossas decisões após muita reflexão, adotando sempre um senso crítico, evitando o senso comum e os modismos do momento. Gostamos também de estudar e de aprender com os erros que os outros já cometeram. Mesmo assim, nós erramos, mas nosso sucesso resulta do fato de nossos acertos serem muito maiores do que os nossos erros, e também na humildade de reconhecer os erros e corrigi-los rapidamente. E por fim, mesmo sendo óbvio, vale reforçar que investimos em empresas e não em ações. Temos uma postura de investidores de longo prazo e não de especuladores, focando mais no desempenho dos negócios dos quais somos sócios do que na oscilação excessiva das cotações das ações na bolsa. Nosso desempenho em 2020. Para falar do desempenho e sobre o nosso posicionamento neste primeiro semestre, bastante impactado pela Covid-19, vamos separar esse período em 3 partes: antes, durante e a fase de recuperação, pois são 3 momentos bem distintos, conforme pode ser facilmente visualizado no gráfico abaixo. Antes, janeiro a final de fevereiro. Assim como boa parte do mercado, iniciamos o ano com uma visão construtiva para o Brasil. Tínhamos a aprovação da reforma da Previdência, projetos importantes no pipeline, uma inflação controlada e a baixa taxa de juros, em patamares jamais vistos no Brasil. O tão esperado crescimento sustentável
estava começando a aparecer, deixando-nos animados com as perspectivas para 2020 e para os próximos anos. Ainda que esse cenário fosse positivo para o nosso fundo, entendemos que, tão importante quanto um panorama favorável para a economia é encontrar boas empresas sendo negociadas a preços adequados. Nesse quesito, estávamos com dificuldade. Por isso, gradativamente, começamos a reforçar o caixa para aproximadamente 15% do nosso fundo. Com tudo isso, apesar de o Ibovespa estar andando de lado, o fundo estava com um bom resultado, fruto do investimento feito em empresas que vinham apresentando uma boa evolução. Infelizmente, fomos pegos de surpresa. Durante ressaca pós-carnaval. Nesse período, fomos fortemente impactados pela queda das bolsas, que teve início no final de fevereiro e se acelerou no mês de março. Infelizmente, assim como a maioria dos investidores, nós não a antecipamos e amargamos a redução drástica dos preços dos ativos, gerada pelos lockdowns, quarentenas, impostos para reduzir o risco da propagação do coronavírus. O mundo se viu diante de uma encruzilhada entre salvar vidas ou a economia. Acreditamos que não seja necessário descrever todo o problema que o mundo está enfrentando devido à Covid-19, pois estamos vivendo essa crise juntos e as notícias negativas estão em todos os lugares. Respeitando igualmente nossa filosofia de investimento, que nos impele a ficar dentro do nosso círculo de competência, não vamos nos arriscar a tecer muitos comentários sobre o vírus e nem mesmo sobre as previsões macroeconômicas de curto prazo. Infelizmente, é muito difícil antecipar e estar preparado para uma crise nova e sem precedentes na história, ainda mais desta magnitude, um momento em que o mundo praticamente parou. Internamente, comentamos que se algum mensageiro do futuro aparecesse para dizer que o mundo, inclusive o Brasil, iria parar por conta de um vírus altamente transmissível, mas de baixa letalidade, acarretando a queda do índice Bovespa em mais de 40%, com a ocorrência de 6 circuit breakers em 2 semanas, provavelmente duvidaríamos de tais previsões. E, no entanto, tudo isso aconteceu. Devido à nossa alocação naquele momento, além do problema do coronavírus, sofremos outro impacto relevante, ou melhor, outro cisne negro, a crise do petróleo. No começo de março, em um momento delicado e de demanda já muito enfraquecida, houve uma reunião do cartel da OPEP+, na qual os países produtores, com destaque para a Rússia, não chegaram ao acordo sobre o corte de produção. Tal fato levou à disputa de mercado e a um aumento da produção de petróleo. Com a demanda anêmica e a maior oferta, os preços tiveram uma queda muito acentuada. Como se já não bastasse, nossos governantes e o Congresso ficaram batendo cabeça, ao invés de canalizar energias para resolver mais esse grande problema. Tem um ditado que diz: crises econômicas geram crises políticas. Enfim, nesse cenário, o fundo enfrentou o pior mês da sua história. Nossas cotas tiveram uma desvalorização de 31,7% em março, contra menos 29,9% do Ibovespa. Ficamos muito decepcionados com esse resultado. Em função de nossa reconhecida postura mais conservadora ao longo da história, esperávamos sofrer menos, ou seja, ter uma queda bem menor e não em linha com o Ibovespa. Essa queda adicional pode ser explicada por 2 pontos principais, como mostraremos a seguir. Possuíamos uma parte importante da nossa carteira no setor de petróleo, pois estávamos investidos em Petrobras e PetroRio. Adicionalmente, mantínhamos uma posição no setor de açúcar e álcool, por meio de um investimento em São Martinho. Essas 3 empresas, que representavam em torno de 16% do nosso portfólio, foram impactadas duplamente, tanto com a queda generalizada que atingiu o mercado, como pelo colapso do preço do petróleo. Suas ações apresentaram as seguintes desvalorizações no mês de março: Petro 4, menos 47%, Prio 3, menos 57%, e SMTO3, menos 44%. Enxergávamos nessas empresas uma excelente oportunidade, levando em conta os níveis do preço do barril de petróleo no período anterior à crise, por volta de $60. Contávamos também com o que considerávamos ser uma boa margem de segurança, caso os preços caíssem ao longo do tempo para um patamar de $45 a $50. Contudo, jamais esperávamos uma queda de mais de 50% como ocorreu,
com os valores sendo negociados abaixo de $30. Mas o impacto nos mercados foi tão grande que alguns contratos futuros de petróleo chegaram a ser negociados a inimagináveis valores negativos. Outro choque que sofremos foi na nossa posição em empresas chamadas Small Caps. O índice que mede o desempenho desse grupo caiu mais de 35% no mês. Nesse caso, a queda adicional foi atribuída, em grande parte, a uma venda forçada e/ou a decisão de alocação de vários investidores e fundos que, em momento de pânico, acabam vendendo o volume muito maior do que o razoável, dada a liquidez dessas empresas, o que pressiona demasiadamente os preços. No mais, não tivemos grandes destaques, pois foi uma queda rápida e generalizada, atingindo os principais setores da Bolsa Brasileira, como se pode observar pelo desempenho dos respectivos índices no mês de março. Imobiliário, menos 41%, bancos, menos 32%, industrial, menos 27%, consumo, menos 31%, materiais, menos 21% e elétrico, menos 23%. Durante esse período, seguimos implementando o que escrevemos em nosso comunicado enviado no dia 18 de março de 2020. Estamos usando gradativamente nosso caixa para aproveitar as melhores promoções e em algumas semanas deveremos estar 100% alocados. Ao mesmo tempo, estamos realizando uma realocação da nossa carteira, focando em empresas nas quais encontramos maiores assimetrias, ou seja, as de maior potencial e de menor risco, evitando as que não estão preparadas e/ou tendem a ser mais impactadas por esse cenário conturbado. Seguimos à risca o sábio conselho de Warren Buffett. Seja medroso enquanto os outros estão gananciosos e gananciosos enquanto os outros estão medrosos. Mesmo com o estômago revirado e em um ambiente ainda de medo e incertezas, fomos às compras. E é justamente nesses momentos que surgem com mais abundância as oportunidades de comprar empresas lucrativas por um preço abaixo do valor de reposição. Finalizamos o mês de março praticamente 100% investidos e vimos, nesse período de aproveitamento das promoções, nosso fundo passar de um portfólio de cerca de 20 empresas para mais de 30. Gostaríamos de fazer um parêntese aqui para destacar uma característica do mercado de ações que faz muitos investidores esquecerem que são sócios de uma empresa e agirem por impulso e não com a razão. Trata-se da marcação a mercado. Como as ações são negociadas diariamente e seus preços variam pelos mais diversos motivos, em uma crise, como a de março, basta uma pequena fração de ações de uma empresa ser negociada a um valor ridiculamente baixo para que muitos investidores acabem se desesperando e vendendo também. No curto prazo, portanto, o fluxo de compra e de venda de ações estabelece uma influência maior no preço do que a efetiva expectativa de resultados daquele negócio. Imaginamos que ninguém esteja vendendo seus imóveis, carros e negócios pela metade do preço por conta da pandemia, mas na bolsa algo similar ocorre. Em momentos assim, tem sido uma prática comum que boas empresas sólidas e com décadas de história sejam negociadas com elevados descontos, acima de 40%, 50%, 60%. O investidor que não conhece o real valor de sua participação na empresa, que carece de informação, de racionalidade e/ou não tem estômago para aguentar essas quedas de preço, acaba fazendo besteira e vendendo no pior momento. Já o investidor inteligente se aproveita desses períodos para realizar excelentes negócios. Se você não gostou ou não concorda com os preços oferecidos pelo senhor mercado e confia na empresa em que investiu, deveria simplesmente ignorar ou então aproveitar as oportunidades. É sempre válido relembrar os ensinamentos de Benjamin Graham. O senhor mercado é muito solícito. Todo dia, dependendo de seus sonhos ou medos, ele faz ofertas às nossas ações, que podemos comprar ou vender apenas quando for de nosso interesse. A maioria das vezes, nós não damos atenção a ele, apenas à nossa própria avaliação e aos fatos. Somente quando achamos que os preços estão absurdamente caros ou baratos é que prestamos atenção às suas ofertas. Fase de recuperação, abril até o momento atual. Quando falamos da recuperação, observamos os vários cenários que os especialistas têm projetado, mas sem chegar a um consenso. Inclusive, usam algumas letras para ilustrar como será essa recuperação: V, W, U,
ou pior, em L. Infelizmente, não temos a resposta, mas, como faz parte da nossa tomada de decisão, buscamos sempre ter um cenário em mente e ir ajustando seus componentes conforme os fatos e as nossas percepções vão mudando. Nesse jogo de letras e de excesso de simplificação, muita confusão tem sido criada, pois, na nossa opinião, uma coisa é o cenário de recuperação dos preços e outra é o da economia real. Seguindo essa linha, para a recuperação do preço das ações no Brasil, nossa letra é o V, com a segunda perna menor, por conta da distribuição de parte do valor de várias empresas. Este está sendo um ano perdido do ponto de vista de resultados para a maioria dos negócios. Vale destacar que esse movimento mais rápido e exagerado, tanto na queda quanto na recuperação, é uma característica do mercado de ações, explicada pelas finanças comportamentais, em que há uma antecipação, muitas vezes exagerada, nas correções para ambos os lados. Já no que diz respeito à economia e os resultados das empresas de maneira geral, se existisse, a nossa letra seria o símbolo da Nike, em que temos uma queda rápida, devido ao lockdown e às quarentenas, e uma recuperação gradativa, conforme os negócios vão reabrindo e voltando gradualmente à normalidade, e as pessoas vão se sentindo seguras para retomar suas rotinas. Essa recuperação, em geral, é esperada apenas para o primeiro semestre de 2021. Nesse contexto, no período seguinte às quedas exageradas da Bolsa em março, começamos a colher os frutos do investimento do nosso caixa e de alguns movimentos realizados na carteira. As decisões de alocação, juntamente com as injeções de liquidez no mercado pelos bancos centrais, possibilitaram uma recuperação dos preços dos nossos investimentos. No mês de abril, as cotas do fundo tiveram uma valorização de 11,3%, em maio 6,9% e em junho 14,7%. Com isso, a queda acumulada do nosso fundo no ano foi reduzida para menos 9,7%, contra menos 17,8% do Ibovespa. Lamentavelmente, esse foi um semestre muito ruim, mas se levarmos em conta que essa crise está sendo considerada por muitos como a pior desde 1929, acreditamos que tenha sido um resultado razoável, ainda mais ao lembrar que chegamos a cair 40% no pior momento do ano. Por isso, é importante ter um horizonte de longo prazo quando investimos em ações. Apesar desse semestre, se olharmos para os últimos 12 meses, é possível observar que já apresentamos um resultado positivo de 15,9% contra menos 5,1% do Ibovespa. Mesmo com a nossa rápida recuperação, o momento ainda é bastante delicado. A economia real continua fragilizada, fortalecendo-se gradativamente. Devemos continuar observando, nos próximos trimestres, resultados muito ruins das empresas e dados desanimadores da nossa economia. Contudo, seguimos bastante focados em reverter esses resultados negativos e voltar a gerar valor para os nossos investidores. Perspectivas. Antes de passar a nossa visão nos próximos parágrafos, gostaríamos de deixar um disclaimer. Temos uma dificuldade enorme para fazer projeções e nos comprometer com cenários, pois podemos mudar de opinião conforme os fatos e as nossas percepções forem mudando. Feitas essas observações, indicamos a seguir alguns pontos que nos deixam moderadamente otimistas em relação ao que esperar nos próximos meses. Apesar de ter havido uma boa recuperação dos preços dos ativos no último trimestre, e mesmo com a economia real na lona, continuamos enxergando uma boa perspectiva para nossos investimentos. Não se trata mais de um no-brainer, como foi há cerca de 3 meses, mas registramos vários fatores que nos deixam confortáveis em relação aos preços das ações, especialmente as que compõem nossa carteira, que acompanhamos de perto, indicando que podem continuar a apresentar um desempenho satisfatório. No gráfico a seguir, podemos notar que a Bolsa Brasileira registra um dos piores desempenhos entre todas as bolsas do mundo. Foi talvez a que mais caiu e a que menos se recuperou, apresentando uma queda em dólares de menos 39,5% no ano, contra uma média de menos 10,6% das bolsas dos mercados emergentes. Além disso, a nossa moeda foi uma das mais desvalorizadas no mundo. O dólar começou o ano valendo R$ 4,03 e no fechamento do semestre estava em 5,46, uma valorização de 35% em relação ao real. O Ibovespa fechou o semestre em 95 mil pontos, ou 17 mil pontos em dólares.
Voltamos assim a patamares só encontrados em 2016, final de 2008 e em 2006, ou seja, a preço de 14 anos atrás. O Brasil parece estar muito barato para os investidores estrangeiros, tanto a nossa bolsa quanto a nossa moeda. O câmbio desvalorizado é uma variável que influencia positivamente a competitividade da produção industrial e agrícola no Brasil no médio prazo e abre espaço para que diversos negócios ampliem suas margens, uma vez que o custo de produção em reais, inclusive a mão de obra, fica em um novo patamar, bem mais atrativo. A Bolsa Brasileira teve uma recuperação significativa, mesmo com retiradas recordes de capital por parte dos investidores estrangeiros. Esse movimento foi compensado, em parte, pelos investidores locais. Acreditamos que nesse mundo de juros zero e com uma injeção de dinheiro na economia por parte dos bancos centrais sem precedentes na história, passado o período mais crítico da pandemia, esse fluxo tende a voltar. O investidor local encontra-se em um cenário muito desafiador, com o CDI rendendo 2,25% ao ano, brutos de impostos, sem considerar a inflação, ou seja, rendimento real negativo. Esse ambiente ganhou até um apelido, TINA, There is no alternative, realçando a necessidade de os investidores correrem mais risco em seus investimentos, migrando cada vez mais para as ações. Esse é um movimento que está apenas começando, e o fluxo dos investidores brasileiros que deve fazer essa migração deve ampliar-se expressivamente nos próximos anos. Tal processo, somado à volta do investidor estrangeiro, tende a ser muito favorável à valorização dos ativos. Quando olhamos para o preço da nossa bolsa, parece atrativo, ainda mais quando observamos as expectativas de lucro projetado para 2021 das empresas. Segundo cálculos da Bloomberg, o Ibovespa negocia a uma relação PL de 12,5, em linha com a média dos últimos 10 anos. Trata-se de uma das menores relações entre as principais bolsas do mundo, lembrando que nunca tivemos um custo de oportunidade tão baixo no Brasil, justificando, na nossa opinião, um múltiplo mais alto. Apesar dos pontos positivos acima, o que nos deixa verdadeiramente empolgados não é a Bolsa Brasileira, e sim as empresas que selecionamos para o fundo, ou melhor, para a nossa holding de participações. Vale lembrar que nós analisamos o Ibovespa para ter uma ideia de como está a atratividade média do mercado de ações brasileiro, e dentro desse ambiente escolhemos as melhores oportunidades. Como gostamos de dizer, o Ibovespa é um índice limitado e sua carteira de ações é selecionada a partir de dois critérios principais: o volume financeiro negociado e o valor de mercado de suas empresas. Certamente, consideramos que existem parâmetros melhores. No caso do portfólio do nosso fundo, o critério que formaria nosso Índice Real Investor seria composto, de maneira resumida, pelas empresas mais baratas, rentáveis e menos endividadas, conforme demonstraremos nos gráficos abaixo. Mas antes, é preciso fazer algumas ressalvas. Como os resultados apresentados pelas empresas em 2020 estarão muito distorcidos devido às quarentenas e seus impactos em relação à realidade econômica de longo prazo, usaremos os indicadores projetados para 2021. Para calcular os indicadores do Fundo Real Investor, utilizamos as nossas próprias projeções que elaboramos para cada uma das empresas das quais somos sócios, e na sequência calculamos a média dos indicadores, além de alguns ajustes pontuais. No caso do Ibovespa, utilizamos os cálculos dos indicadores projetados e disponibilizados pela Bloomberg. Como é possível notar, avaliando pelos indicadores preço sobre lucro e preço sobre valor patrimonial, na média, o preço das nossas empresas está mais barato. Elas também são mais rentáveis, sob a perspectiva de um melhor ROI, retorno sobre patrimônio líquido, e são bem menos endividadas, quando observamos dois indicadores relevantes para avaliar o endividamento. Assim, podemos dizer que estamos investindo em empresas mais baratas, mais rentáveis e menos endividadas que a média das empresas que compõem o Ibovespa, em linha, portanto, com a nossa filosofia que reforçamos no início da carta. Não gostamos de apostar, mas acreditamos que o Ibovespa e o CDI continuarão a ter dificuldades em nos acompanhar. Antes das considerações finais, gostaríamos de comentar brevemente o resultado dos nossos outros dois fundos, o multimercado Real Investor FIM, que está entregando um resultado excepcional nesses 2 anos e meio de existência, e o nosso fundo de previdência, o Real Investor 70 FIM Prev.
aberto há menos de um ano e que busca replicar a estratégia do nosso fundo de ações. Real Investor FIM. Temos uma enorme satisfação de falar do nosso fundo multimercado. Neste mês, ele completou 2 anos e 6 meses, com o resultado acumulado que deixa para trás a maioria dos principais fundos multimercado do país, conforme é possível notar no gráfico abaixo. É um dos melhores resultados do mercado. Neste primeiro semestre, o Real Investor FIM está com um ganho de 9,8% contra 1,7% do CDI. Desde o início, acumula uma valorização de 59% contra 14,7% do CDI, um retorno equivalente a 401% do CDI. Além disso, entregou um índice de Sharpe, indicador que mede o retorno excedente de uma aplicação financeira em relação a outra aplicação livre de risco, de 1,5, uma marca excepcional. Neste mundo de juros baixos, estamos felizes por conseguir proporcionar aos nossos investidores uma alternativa muito interessante de investimento e com uma exposição direcional muito baixa em relação ao mercado de ações. Nosso multimercado tem como principal estratégia o long and short, em que se aproveita de nossa expertise em selecionar boas empresas para comprar, posição long, e ao mesmo tempo ficamos vendidos, posição short, no Ibovespa e ou empresas em que não enxergamos perspectivas de valorização. Além do long and short, temos flexibilidade para perseguir outras estratégias nas quais encontramos boas assimetrias, ou seja, operações com uma elevada chance de sucesso e um baixo risco. O resultado positivo do ano é fruto do desempenho relativo das nossas empresas compradas, mesmo a carteira comprada do nosso fundo de ações, contra o Ibovespa, e de uma maior exposição direcional tomada a partir do mês de março, quando saímos de uma exposição net long de 5% para 15% a 20%. Real Investor 70 FIM Prev. Devido à maior flexibilização dos mandatos dos fundos de previdência e o crescimento da demanda por melhores produtos e gestores, abrimos em setembro de 2019 nosso fundo de previdência com foco em ações. O Real Investor 70 FIM Prev tem uma estratégia muito semelhante à do Real Investor FIA, porém com uma limitação regulatória de investir no máximo 70% em ações. Isso porque optamos por atender um maior número de pessoas, investidores em geral, mesmo que isso limite nosso percentual de exposição em bolsa. Já estamos estruturando um novo fundo, desta vez para investidores qualificados, no qual será possível investir até 100% em ações, ou seja, basicamente replicar o Real Investor FIA num veículo de previdência. Mesmo com um histórico bastante curto, menos de 12 meses, o nosso fundo de previdência vinha tendo um excelente retorno, que foi interrompido pela crise da Covid-19. Com isso, o resultado do primeiro semestre ficou em menos 5,1% contra 1,7% do CDI. Já desde o início, o fundo apresenta uma rentabilidade de 11,4% contra 3,5% do CDI. Considerações finais. Infelizmente, como seres humanos e como gestores, estamos sofrendo bastante neste momento. Ainda bem que, de maneira geral, as crises passam e ficam os aprendizados, que foram vários. O principal é que não devemos subestimar um vírus. Gostaríamos de reforçar que a Real Investor Gestão de Recursos tem evoluído constantemente. Estamos com um time cada vez melhor e maior. Temos sob gestão aproximadamente 2,2 bilhões e contamos com mais de 33 mil investidores. Podem ter certeza de que sabemos da responsabilidade. Além disso, todo o time da gestora tem investimentos significativos nos nossos fundos, tanto pessoal quanto de familiares e amigos, ou seja, o alinhamento é grande. Sabemos que o Brasil não é para amadores, mas temos bastante convicção de que vamos continuar colhendo bons frutos dos nossos investimentos, ainda mais em um mundo de juros praticamente zero, com uma impressão de dinheiro pelos bancos centrais nunca vista na história. Felizmente, não conseguem imprimir empresas, ativos reais e empresários competentes. Em algum momento, esse dinheiro terá que procurar negócios que produzam riquezas e gerem fluxo de caixa. Patine para onde o disco estará e não para onde ele está. Wayne Gretzky. Muito obrigado pela confiança, equipe Real Investor.
E isso é tudo. Obrigado por escutar mais esse episódio. Lembrando que o link para acessar o PDF dessa carta está na descrição. Para ficar por dentro das nossas postagens, nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal e entre no nosso grupo do Telegram. Obrigado e até a próxima!